Olá, tudo bem? Boa noite. Bem-vinda, bem-vindo a mais uma atividade de grande qualidade da programação da Biblioteca Demonstrativa do Brasil, Maria da Conceição Moreira Salles, a nossa BDB. E que essa programação, que recebe esse nome tão carinhoso de BDB Cultural, nasce por meio de um termo de colaboração entre a Voar, Arte para a Infância e Juventude, e a Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo. Hoje aqui, no nosso encontro de mulheres maravilhoso, como sempre, fechando com chave de ouro nosso ano que foi tão rico de convidadas e temas, estamos, como sempre, com a nossa queridíssima Bruna Presmic, que vai aqui mediar uma grande mesa com muitas dicas interessantes sobre a voz feminina, acompanhada da doutora Natália Lheiras. Boa noite para vocês, meninas. Grande mesa. Boa noite, obrigada, Linhares. Oi, Natália, tudo bem? Oi, Bruna, boa noite. Obrigada pelo convite. Agradecer você estar aqui. E hoje a gente vai falar sobre a voz da mulher. Isso. Mas a voz mesmo, né? O som que a gente coloca para fora aqui da boca. Não é político, não é essa parte que é lógico que a gente precisa ter a voz, mas hoje é a voz mesmo, né? Isso, a saúde vocal. A saúde vocal, exatamente. Uma coisa que não é muito debatida, né? A gente não vê tanto assim na mídia, né? Enfim, não é um tema que eu acho que deveria ser mais debatido, tão acionado assim no nosso dia a dia. Vamos começar com uma pergunta que ficou na minha cabeça desde que o Linhares falou para mim que você vinha aqui, né? Sim. A voz da mulher, ela é mais leve, eu não sei como vou te dizer isso, mais baixa do que a do homem, né? Isso impacta você que tem, né, muitos anos aí de fono. Isso impacta na relação que a mulher tem consigo mesma? Sim. A gente vai começar falando, Bruna, na verdade, por que dá essa sensação que ela é mais baixa, às vezes dá a sensação que ela é mais fraca. É porque, na verdade, a nossa anatomia é um pouquinho diferente, sabe? Os homens têm a corda vocal mais comprida e mais alargada, com calibre mais grosso. E nós, mulheres, ela é mais encurtada e mais tensa. Então, isso dá a diferença da voz masculina e da voz feminina, né? Então, dá essa sensação que nós temos a voz mais baixa, menos colocada, né? Mas, na verdade, é só uma sensação acústica, né? E que a gente tem que trabalhar, claro. Homens e mulheres têm homens com a voz fraca, tem mulheres com a voz forte, né? Então, isso vai depender muito da anatomia de cada um e como cada um vai desenvolvendo essa voz ao longo da vida. Então, uma mulher que queira ter uma voz mais imponente, mais forte, porque assim, eu vou te falar, quando eu estou com homens, parece que a voz deles se elevam à minha. E aí, quando eu vou tentar falar mais alto que eles, você me entende, né? Quando eu vou tentar falar mais alto que eles, às vezes eu acabo não gritando, mas tendo um tom estridente, e aí fica louca que está gritando, né? Sim. Mas, assim, eu consigo, então, com treino e consigo colocar minha voz mais imponente? Sim, a gente está tratando de impostação, né? É claro que a nossa anatomia, que é diferente da dos homens, um pouquinho, né? A gente tem esse prejuízo um pouco em relação à potência, volume, à colocação. Mas com treino, com profissional, a gente consegue fazer isso. Né? A gente não vai masculinizar a nossa voz, a gente vai simplesmente projetá-la melhor, para que ela também tenha um alcance e que os outros consigam. Tem uma mulher também falando, né? Que não precisa ser uma voz grossa, né? Agora eu vou falar com um homem, eu tenho que engrossar minha voz, não. Não precisa. Com a nossa essência feminina, a gente consegue, com treino, com acompanhamento profissional, fazer com que a nossa voz também se destaque. Tá? Mesmo com essa diferença. Sim, sim. E, assim, para mim, se eu já não desse a desafinada, já era bom. Porque quando eu desafino, aí parece que eu estou perdendo o controle. Concorda? Sim, mais ainda. Na verdade, esse desafino, né, desafinar, quando a gente está falando, também está muito ligado ao emocional.
Os homens também desafinam quando eles estão numa situação de estresse também. Só que é diferente, que parece que a nossa desafinação, entre aspas, é mais fina. É uma voz, fica uma coisa mais irritante de ouvir. Eles também têm, mas não tanto como a gente, né? Então, essa é a diferença. Entendi. Então, com um treino físico mesmo das cordas vocais, uma mulher consegue, um homem também, né? Também. Mas aqui vamos falar da mulher. Uma mulher consegue ter mais controle para ter uma voz no mesmo tom. Eu acho tão chique mulher fala toda no mesmo tom. Não é? Mas, porque às vezes realmente você quer ser ouvida e acaba, né? Porque a voz não parece que não chega do outro lado. Sim, é tornar a voz interessante, né? E potente. Potente porque a gente precisa. É claro que a gente não tem que ter uma potência 24 horas por dia com a nossa voz. A gente não precisa. Eu estou falando aqui com você com uma potência, com uma flexibilidade da minha voz. Na minha casa eu vou falar com outra, em outro ambiente eu vou falar com outra. Isso a gente consegue fazer, tá? E é com treino e também se conhecendo o nosso corpo, né? A gente precisa se conhecer, homens e mulheres, para começar. Por isso que eu perguntei, a primeira pergunta foi essa, porque quando eu sinto que a pessoa é mais tímida, mais retraída, mais insegura, é aquela vozinha que você não escuta. Fala pra fora, minha filha, né? E aí, então, tem muito a ver, né? A autoestima, a segurança da pessoa tem muito a ver com a voz. Isso. E a gente começa de um ponto, Bruna, que é interessante. Ninguém gosta da própria voz. Não é que ninguém. Mas se eu pergunto para a plateia que está aqui, para você gosta da sua voz? Você vai falar, não. Nossa, eu acho que minha voz é assim, é assada. A gente até faz uma voz que nem é nossa, para justificar por que a gente não gosta da nossa voz, né? Os homens também não gostam. Mas a questão é que a gente tem como melhorar, mudar a voz, assim, agora eu quero ter a voz da Whitney Houston, não. Cada um tem a sua anatomia, mas a gente pode melhorar com a articulação, com a fala, com a nossa expressão corporal, essa projeção. E aí deixa a voz mais bonita, mais bem colocada, sabe? Mais vistosa, mais com brilho. Mais audível também, né? Mais audível, né? Porque às vezes a gente não gosta de certas vozes, é tão interessante, não existe voz feia e bonita. Mas a gente não gosta de certas vozes. Tem pessoas que não gostam da minha voz. Né? Eu já mudei muito a minha voz no decorrer da minha profissão, porque eu tenho um sistema ressonantal, que é aqui essa parte do nariz prejudicada, minha respiração não é boa. Então, eu sinto a minha voz anasalada, mas eu já mudei muito com a forma que eu falo, com a forma que eu projeto. Então, a gente tem essas técnicas, sabe? De mudar, de dar uma postura melhor para como essa voz vai sair. Isso que é interessante, para homens e mulheres. Mas, hoje em dia, a procura... Eu tenho sido mais procurada no consultório por mulheres exatamente por isso. Porque as mulheres devem estar se preparando para serem mais ouvidas e Sim. o tom e como você falou, a projeção. A projeção, é isso que eu acho muito importante, a projeção. Porque às vezes é até uma voz fina, mas a projeção dela enche o ambiente. Isso, né? Ela sabe falar, ela é bem articulada, então não fica tão esquisita porque é fina, porque é muito grossa. Tem mulheres com a voz muito grossa que também você fala, nossa, né, é estranho escutar essa voz. Mas a gente tem como mexer nessa parte, que é o interessante. Tem mulheres que a voz muda e muitas vezes é por causa de hormônio. Sim. Então, vamos começar a percorrer aqui um caminho. A nossa primeira muda vocal das mulheres é na nossa primeira menstruação. Então, se eu fiquei menstruada a primeira vez com 9 anos, eu já começo a minha muda vocal daí, 10, 11, 12, 13. Os meninos vão começar mais tarde um pouco, 15, 16, e aí eles vão ficando com essa voz até os 20, pronto, fixou essa voz aí. É a voz deles, a nossa não. Por questões hormonais, emocionais, do dia a dia, nós vamos tendo mudas vocais no decorrer da nossa vida, né? E ela vai ser mais, assim, a gente vai ver melhor essa muda na menopausa. Quando a gente entra na menopausa, uma voz um pouco mais pesada, fraca, né? Por isso que eu falo do cuidado de fazer percorrer esse caminho do cuidado da nossa voz. Então, a voz envelhece. Envelhece para homens e para mulheres. Só que para nós mulheres vem antes esse envelhecimento, né? Então tem que cuidar que nem a pele.
tem. Igual a musculatura do corpo também, que fica flácida para a gente, Sim. né? Aqui acontece a mesma coisa. Isso aqui é músculo, né? Tem músculo, tem cartilagem, tem a parte óssea. A laringe é composta por vários músculos, e a gente tem que cuidar. Se a gente tem que fazer musculação para o corpo não cair, né? Para a gente ter um controle esfincteriano melhor quando a gente envelhecer, aqui é a mesma coisa. A mesma coisa, para homens e mulheres. Só que para nós mulheres acontece, infelizmente, antes. Entendi. E esse controle, esse cuidado com a voz. Já ouvi muito falar assim, come uma maçã, não toma água gelada. Isso é verdade? Então, tem cuidados que são gerais para todo mundo, tá? Que a gente deve evitar. A gente chama de higiene vocal. Né? Então, eu vou evitar comer alimentos muito gordurosos, principalmente quando eu vou falar. Se eu estou vindo aqui falar em público, eu vou evitar comer um bolo que está ali maravilhoso, né? Que a gente não comeu ainda, vai comer depois, porque isso pode prejudicar leites e derivados, pode me causar uma secreção, que daqui a pouco eu estou aqui né, no microfone. O excesso de cafeína também, que resseca a corda vocal. Cigarro. Tá? Cigarro, bebida alcoólica, que a gente sempre, né, tem gente que fala assim, mas eu vou aquecer minha voz bebendo. Antigamente os cantores queriam aquecer tomando conhaque. Uhum. Não, isso aí prejudica, não tem nada a ver, tá, para aquecimento vocal. Então, sim, tem alguns cuidados. A maçã é um alimento adstringente, então ela auxilia na limpeza aqui do trato, mas ela não pega na corda vocal para limpar. Né? Então, a gente tem algumas coisas que pode fazer para cuidar. Né? Depois que eu sair daqui dessa entrevista, eu posso ir lá e vou comer meu bolo, fazer o que eu quiser. Mas agora, para falar de uma forma melhor, eu evito. E os dentes? Porque eu já vi muitas cantoras e cantores também, né? Falando, não arrumo o dente porque pode mudar a projeção e, enfim, Sim. Verdade? É verdade, porque a estrutura óssea, ela faz parte do sistema ressonantal. E se a gente mexer de alguma forma, pode beneficiar ou pode prejudicar. Né? Por exemplo, pessoas que fazem cirurgias de desvio de septo, de mandíbula, né? Cirurgias, né, ortognáticas, a gente vê uma mudança na voz. Então, por isso que quem trabalha com a voz nem se arrisca. Mas tem gente que vai arriscar porque quer ver uma melhora. Sim, entendi. Então, a gente faz todo um controle. Nós, fonoaudiólogos, conseguimos fazer um controle desse antes da voz, como vai ficar antes da cirurgia, o pré-cirúrgico e o pós. É bem interessante. Nós temos programas acústicos para fazer esse tipo de gravação, então a gente pode acompanhar. Interessante mesmo. Então, a pessoa deve cuidar da voz. Quando ela percebe rouquidão, tem uma idade assim que chega, algum sinal que fala, está na hora de procurar o fono. Na verdade, a gente poderia cuidar da voz sempre, né, Bruna? Porque a voz, ela é responsável, a comunicação, ela vem pela voz. E eu falo que voz é energia. Você não está vendo a minha voz sair, nem eu estou vendo a sua, mas eu sei que ela está vindo aqui pelas ondas, né? A gente deveria ter essa preocupação antes de dar algum problema. Porque rouquidão é um indício, sim, que tem algo que está errado no nosso organismo. Mas eu sou rouca desde criança, eu sempre fui rouca e eu já estou acostumado com essa rouquidão. Não, algo tem a isso, não é normal. Não é normal ter rouquidão, né? Então, eu já posso procurar um terapeuta, né? Primeiro, a gente passa pelo médico otorrino para olhar tudo isso. E a gente procura o fonoaudiólogo para falar, olha, será que a minha voz está ok? Né? Eu já estou com uma certa idade, eu vou entrar na menopausa. Pode me acompanhar com isso? Né? A gente pede ajuda do otorrino, do endócrino e o fono para a gente fazer essa transição. Tá? Então, até nas mudas vocais. Eu acompanho as mudas vocais dos meus filhos. Eu tenho um filho agora de 14 anos que eu venho acompanhando a mudança de voz dele desde os 10, então eu gravo. Né? Então, ele já tem 4 anos sendo gravado e eu falo, olha a mudança que está tendo. Os adolescentes, homens nessa época, desafina bastante, né? E é tão interessante ver essa evolução. E por que nós, mulheres, não fazemos isso? Não, porque a gente não percebe nada, eu não estou desafinando. Mas a gente tem essa mudança hormonal. Né? Para você ter uma ideia, no nosso período menstrual, a nossa voz não fica boa. Ela fica mais fraca, né? Um momento mais de recolhimento. Então, a gente tem que cuidar também dessas etapas, sabe? A gente não vai se esforçar, não vai conseguir atingir notas agudas para quem canta com uma facilidade. Né? Então, são essas coisas que a gente tem que ficar de olho. Não precisa chegar numa rouquidão para você ver que eu vou cuidar da minha voz porque eu estou rouco. Não. Vamos fazer isso antes um pouco. E a gente pode também...
Eu falo porque acontece comigo. Perder a voz por motivos psicossomáticos, né? Sim. Quando você fica com algo engasgado, assim, quando tá com raiva, e de repente a voz some e não tem nada físico. Verdade, Bruna. Acontece com qualquer pessoa, até com os homens, com as crianças, tá? E com a gente também. Acontece comigo, que sou fonoaudióloga há 21 anos, eu também. Se eu tiver com alguma coisa emocional, eu já sei que a minha voz vai dar uma falhada. Se eu tiver que dar um grito, alguma coisa assim, por algum motivo de estresse, de nervoso, eu vou ter uma falha. E ela vai desafinar, vai ficar... E não vai sair. Tem gente que não sai nada de voz, né? Como você já tinha me falado aqui antes. Fico sem voz. Acontece. Esse nosso sistema cerebral e emocional, ele rege 90% da nossa questão vocal, da nossa linguagem, sabe? Não é menos do que isso. Porque como a energia depende do nosso bem-estar, não tem como ser diferente. Né? Se eu tô nervosa, se eu estou agitada, se eu estou preocupada, a gente sente uma coisa aqui. Por mais que a gente faça um exame, mas não tem nada. Mas é energético. É um nó na garganta, né? É um nó, mas que nó é esse? Que se você vai fazer uma videolaringoscopia, você não vê nó nenhum. Mas está lá. Porque o cérebro está mandando essa informação. Ó, não estou legal. Eu já tensiono o meu músculo, né? Ele já não funciona igual. Né? Então, isso acontece. É comum acontecer. Outra coisa também que eu observo, e até conversei já com o Gustavo sobre isso, é que quando as pessoas falam línguas diferentes, a voz muda. Sim. Não sei se todo mundo, mas eu falo, nossa, olha aquela moça ali falando inglês, é totalmente diferente a voz dela de falando. A Gisele Bündchen, ela fala português de um jeito e totalmente diferente o inglês dela. Muda a voz. É por causa do pensamento? Não, na questão agora é uma parte em que entra na linguística, na fonética. Porque de lugar para lugar muda. O A tem uma sonoridade aqui, tem uma sonoridade em outro lugar, de outra forma. Né? Então, é a parte sonora que a nossa anatomia se adapta. Né? Então, a pessoa do Brasil viveu muito tempo, eu estava vendo agora na Copa, os jogadores, né, que já estão morando fora do Brasil há muito tempo, dando entrevista em português com sotaque. Eu falei, gente, mas por quê? Porque a cabeça auditivamente já se acostumou com aquela fonética, com aquela emissão do som. Então, se eu moro lá agora, eu faço o mesmo som, a mesma sonoridade. Então, assim, por exemplo, se a gente convive com pessoas que falam gritando sempre, a nossa tendência é falar gritando. Exato. Se a gente vive enclausurada, sei lá, no convento, todo mundo falando baixinho, sussurrando, a nossa tendência também é falar sussurrando. A gente vai meio que copiando as vozes de quem estão ao redor. Não só as vozes, né? Como elas se comunicam. Se eu estou no convento, que todo mundo quer a lei do silêncio, se eu vou falar um pouquinho, eu vou ter que falar baixinho a vida toda, ou por 10 anos, eu vou me acostumar com isso. E na hora que eu tiver que botar a minha voz para o mundo, eu não sei fazer isso. A minha anatomia fala assim, mas como assim? Não lembro como é que faz uma potência maior. Né? A mesma coisa é de quem fala gritando, as famílias que gritam. Né? Quando eu trato crianças com problemas de voz, com rouquidão, eu sempre vou lá na família e falo assim, como é que é essa dinâmica? Porque não é normal, só a criança, não é só a criança que grita, não, é só ele que grita, é só ela que grita, tenho certeza. Todo mundo não se tocam, porque estão naquele ambiente onde todo mundo fala assim. E é um costume, o ouvido já pega. Mas tem jeito de tratar, né, Bruno? Porque a gente não consegue tratar uma pessoa que está com problema de voz se o ambiente familiar não for tratado. Não tem como, porque aquela criança não tem, ela está escutando aquilo lá, né, o tempo todo, não tem como. Eu também não posso impostar uma voz de uma pessoa que vive num convento, porque ela não vai poder praticar. Treinar. Não tem como treinar, porque eu sempre vou falar baixinho, eu sempre vou me recolher. Entendi. E uma pessoa que não escuta, ela consegue falar? Sim. Os deficientes auditivos, eles têm voz, né? Quando fala assim, ele é surdo e mudo. Não, ele não é mudo, ele é surdo. Mudo não, porque existe uma emissão de som. Só que como ele não escuta como a gente, como ele não escuta, né, a sonoridade como ela é, ele tem mais dificuldade em fazer a voz. Então fica uma voz mais anasalada, né, quando está falando dessa forma. Porque eles não têm esse retorno auditivo. Né? Não tem como imitar a voz do outro se ele não está ouvindo. Mas ele tem voz. Ele tem corda vocal, e a corda vocal faz o movimento, mas não sai como a gente está acostumado
a ouvir do outro. Mas eles podem treinar também. Sim, a gente pode oralizar o deficiente auditivo. Existem fonoaudiólogos especializados nisso, na voz do deficiente auditivo. É muito interessante esse trabalho. Deve ser mesmo, porque foi isso mesmo que você já viu. Eu já vi pessoas que escutavam muito pouco ou não escutavam, que falavam, mas às vezes a gente não entende o que eles falam, porque, né? E na cabeça deles, eles estão falando exatamente aquele som, só que a gente não está ouvindo dessa forma. Eu tive língua presa, ainda tem um pouco, quando eu era criança, e isso atrapalha muito na hora da gente falar, né? Sim, muda também a voz, como ela vai sair, né? Porque, se eu estou falando assim, já mudou a minha voz. Oi, Bruna, como é que você tá? Tudo bem? Já não é a mesma voz que eu estou falando aqui, já muda. A posição da língua, que é um órgão super importante na fala, dependendo de como ela se posiciona, muda o nosso tom de voz. Tá? Se eu coloco aqui, eu vou fazer um teste, ó. A minha língua está lá para trás. Agora, ó. É a mesma potência, mas só de... Então, se a gente usa aqueles piercing ou divide a língua, também... Muda, totalmente. Tudo que acontece na língua vai mudar. Né? Pacientes com câncer de língua, que tiveram que tirar um pedaço, não dá para entender o que eles falam. Muda totalmente a voz, totalmente. Então, a voz não é só esse som que sai da boca. Não. É garganta, é língua, nariz, é ouvido. Toda a estrutura. A laringe, né, quando ela foi formada, na verdade, ela tinha a estrutura da laringe é o seguinte, ela foi formada para respirar, para engolir, tá? E depois para falar. A última coisa é para falar. É como se não fosse feita para falar. Essa primeira que eu estou falando é a ordem vital, tá? Só que com a evolução do ser humano, veio vindo som junto, a emissão do som. Mas, a princípio, se a gente for olhar para a laringe como um órgão, ela foi feita para respirar e para deglutir. Para falar, não. Então, ela é uma estrutura complexa. Falar não é fácil. Não é fácil. Vocalizar não é fácil. A gente passa por um monte de estrutura, porque não é só o fechamento e a abertura da corda vocal. É todo o sistema ressonantal. Se meu nariz é entupido, se não é. Se eu escuto, se eu não escuto. Tá? Então, depende de toda essa estrutura. Não é algo fácil. A fonação não é algo fácil. E a gente ainda tem que pensar para fazer tudo isso, né? Tudo isso, porque é o cérebro que vai mandar todo esse estímulo, né? Também sinto uma diferença quando a pessoa está lendo algo que é... Está lendo algo, né? Que é decorado, e quando ela está falando espontaneamente. Muda um pouco também. Né? Lógico, tem os atores, os pessoal especializado que a gente não vê, mas normalmente uma pessoa que está lendo, você pela entonação, eu comecei a escutar audiobooks, porque eu estava com problema de visão, enfim, e aí não queria deixar de ler, e eu comecei a escutar audiobooks. Então, eu comecei com vozes robóticas, que aí eu não entendia nada do livro. Era tipo uma Siri, uma... Alexa, lendo, né? Sim. Então, eu não entendia. Agora, com voz humana, tranquilamente. É uma história sendo contada e eu consigo entender. E isso é muito engraçado, porque, entre aspas, são vozes, né? Sim. Então, por que eu não estou entendendo o que o robô está dizendo? Né? Numa história sendo contada. É a entonação. Como é o nome? Esqueci. A projeção. A projeção da voz e até um pouco de interpretação, né? Também. E a conexão que o cérebro está fazendo entre ler, que tem uma diferença, e falar espontaneamente. Né? Se eu tiver que ler tudo que eu estou falando aqui para você, você vai ver que vai mudar a minha forma de falar, né? É isso, é automático. Então, agora, claro que tem pessoas que leem, que você fala assim, ela está falando espontaneamente, porque faz uma interpretação corporal, com rosto, física, e isso é legal. E até às vezes muda de personalidade, né? Muda a voz, esses atores são maravilhosos, mudam a voz, mudam tudo. Parece que até eles fingindo entre uma pessoa e outra, né? Tipo Ruth e Raquel lá, né? Sim, exatamente. É incrível. Quando ele consegue mudar a voz, para mim, é um bom ator, é um bom personagem, a gente consegue entrar ali. E você acha que a gente enfim, de cantores sim, né? Mas você acha que a gente consegue
reconhecer as pessoas pela voz, mesmo com algum tempo passado, assim? Sim, na verdade, a voz é uma impressão digital. Cada uma tem uma, Bruna. Se eu pegar a sua voz e colocar lá no programa acústico, nunca vai ter uma igual à sua. Nem sua irmã gêmea, se você tiver. Tá? A voz é uma digital. É uma digital mesmo. Não tem, a gente consegue pegar simuladores, aí a gente já entra na parte da perícia, né? Que também é uma área da fonoaudiologia muito legal, forense. Eu consigo saber se foi você que falou ou não, se alguém estava imitando a sua voz. Porque em alguma coisa vai aparecer. Não é só na voz, até o jeito de falar. Tem algo que a Bruna faz e que a irmã gêmea dela não faz, que eu vou saber o que é. Então a voz é única também. É única. É igual aqui, colocar o meu polegar na minha identidade. Uma digital. É uma digital. Não tem igual a sua. Nunca vai ter. Mesmo que ela envelheça, É. vai ser que nem a pele, vai envelhecer com aquela digital, vai mudar, mas... No fundo, vai ter algo da Bruna, mesmo com essa voz envelhecida. Né? Claro que, sim, aí tem várias coisas que podem atrapalhar da gente identificar uma voz que envelheceu. Né? Problemas que a pessoa passou, se a pessoa fez uma cirurgia de corda vocal, isso pode mudar. Isso dificulta um bocado do reconhecimento da voz. Mas, a princípio, essa voz aí, você vai estar velhinha e algo vai ter dela ainda, mesmo ela envelhecida. A gente teve a pandemia, ainda está, né, infelizmente, mas na época do auge, muitas pessoas foram entubadas. Sim. E eu vi que, principalmente mulheres, reclamando depois que a voz mudou. Sim. Isso foi físico? Sim, foi físico e foi geral, tá? Homens e mulheres. Nós recebemos na nossa clínica fonoaudiológica muitos pós-Covid. Até hoje estamos recebendo. Mas naquela época da intubação, que foi a pior parte, né, 2020, 2021, muitos ficaram intubados, ou seja, o tubo machucou a estrutura, tá? Machucou toda essa estrutura vocal, lesou a corda vocal, as estruturas que tem próximas dela. Alguns tiveram umas paralisias, ou seja, a corda vocal não voltava a funcionar. E aí muda totalmente a voz. E a respiração. Né? Porque a gente depende muito de uma plena respiração para poder fazer essa voz ficar boa. A corda vocal só vibra porque passa ar para ela vibrar. Então, a gente também depende da parte pulmonar. Se meu pulmão não funciona, como é que a minha corda vocal vai vibrar direito? Como é que a minha voz vai sair boa? Está vendo que está tudo ligado? Tudo está ligado. Não adianta. Então, essas pessoas conseguiram se recuperar? Sim, algumas. Outras ainda têm umas sequelas, né? Tiveram casos que não teve como ajudar muito. Ajudamos na parte respiratória, a voz, mas vira e mexe a pessoa fala, ó, tá vendo? De vez em quando a minha voz ainda cai naquele registro lá de quando eu estava ainda me recuperando. É isso, vai ser uma coisa que vai ser aos poucos, sabe? Trabalhando. E o que você diria, assim, para as pessoas que querem começar agora a cuidar da voz? Primeiro passo. Tá, primeira coisa que a gente quer pensar, e também falo como uma voz no sentido de projetar, tá? Não falo só de saúde vocal, porque às vezes quem está aqui nos assistindo fala assim, mas eu não tenho nada. Mas se eu não gosto da minha voz, se eu queria melhorar como eu coloco ela, a gente vai começar pelo seguinte percurso. Vamos consultar um otorrino, que ele vai fazer um exame da nossa corda vocal, do nariz, do sistema todo, né? E aí a gente vai procurar um fonoaudiólogo para nos ajudar. Ó, não tenho nada na corda vocal. Pode me ajudar a projetar melhor? Me ajuda com a higiene vocal? Ou então eu tenho algo na corda vocal. Vamos começar a trabalhar para que isso não piore. Tá? E eu deixo esse recado principalmente para as mulheres. Nós temos nossos ciclos hormonais, nossos ciclos emocionais. A gente tem que cuidar. Porque daqui a pouco a gente vai chegar numa idade, Bruno, que fala assim, nossa, eu estou com vozinha fraca, de velhinha. De vovó. Ninguém quer ter essa voz. Poxa, a voz... Tem aquele corpo malhado e a voz... E a vozinha fraca, ou a voz assim, porque os usos de hormônios hoje, né, que estão sendo usados pelas mulheres, eu nem vou entrar nesse assunto, porque ninguém vai cortar, né, de uma coisa, mas influencia muito. Eu tenho muitas pacientes que estão com a voz muito grossa, porque estão fazendo uso de chips e não conseguem viver sem ele, tá ok. Mas aí tem as consequências, né? Tem as suas consequências. Então, vamos procurar essa ajuda antes, né? Principalmente as mulheres, que eu acho que é uma preciosidade. E tem assim, quando elas... Pronto, eu fui lá, fui no otorrino, tá tudo ok comigo, eu quero aprender a impostar a minha voz, quero não fazer a louca de ficar gritando, vou procurar ajuda de um fono. Aí você vai, chega no fono,
ele vai te avaliar Isso. e aí passa umas tarefas para casa, uns exercícios. Sim, primeiro tem uma grande avaliação, né? Principalmente se eu for procurar o fonoaudiólogo especialista em voz, que é o ideal, né? Ele vai fazer uma avaliação sua toda, da análise perceptiva da voz. Os que trabalham com acústica vão fazer uma análise acústica, vão sentar com você toda da fala, sabe? O que te incomoda na sua fala, na sua voz? É um trabalho muito personalizado, sabe? Olha, eu queria tanto mudar isso, sabe? O fonoaudiólogo vai ser um personal voz, né? Que eu chamo, para ajudar nessa parte, tá? Eu vou te dar 3 exemplos interessantes, Bruno, né? Nessa questão feminina da voz. Recebi uma vez uma paciente, eu era recém-formada, eu nunca vou esquecer, que ela entrou e falou assim, eu preciso gritar e eu estou te procurando porque eu quero que você me ensine a gritar. Aí eu lá, né, meio nova ainda, falei, você faz parte do teatro, você quer fazer o grito do teatro, né, ir para o palco para você poder gritar no teatro. Ela, não, eu tenho 5 meninos em casa. É mãe mesmo. Eu sou a única mulher da casa e eles gritam mais do que eu, agora eu quero gritar sem me machucar. Eu falei, não é possível que eu estou recebendo uma proposta dessa. E ela falou, eu vim aqui no fono porque vocês ensinam a gritar e eu vou gritar com aqueles meninos. Aí eu, não, você não é melhor procurar um psicólogo? Não. Eu não vou procurar psicólogo nenhum, eu quero gritar sem me machucar, porque eles gritam mais do que eu, agora eu vou gritar também. Primeiro caso, eu achei interessante, né? Ou seja, a voz da mãe, a voz da mulher, aquela procura para ela colocar a firmeza, foi a forma que ela encontrou. Outro caso que eu atendi interessante foi uma engenheira de construção civil, que ela não estava sendo respeitada no trabalho dela. Então, ela chegava no ambiente de obra, tá? E os pedreiros, ela falava, ela dava as ordens, eles não olhavam para a cara do outro. Essa doutora, né? Ela não tinha uma firmeza. Pelo menos eles não escutavam dessa forma. Então, ela foi procurar a fono, exatamente para trabalhar isso, a parte anatômica, fisiológica e também essa parte postural, emocional, né? Como que eu vou colocar firmeza sem me passar por grossa, sem perder a minha razão, porque a questão não é essa. A questão da gente melhorar a nossa impostação não é para ofender ninguém, nem para passar por autoritária, nem para ser levada a sério, né? É para ser levada. Essa é a palavra que eu não estava encontrando. É para ser levada a sério. Ela não estava sendo no ambiente dela de trabalho. E aí a gente foi trabalhando e uma vez ela chegou e ela falou com uma postura diferente, não sendo grossa. Pronto, na hora eles olharam e falaram, o que aconteceu? E ela, firme, tá? Então, isso foi um outro caso. E o caso mais interessante que eu recebi no ano passado foi de uma delegada de polícia que tinha trabalhado num caso de pedofilia. Ela fez com a equipe dela toda e eles foram atrás desse pedófilo. Ela com a equipe, e ela foi a delegada responsável. Na hora que ela chegou e o suspeito estava lá já no lugar, que ela falou assim, seus documentos e o seu nome, ele deu uma gargalhada. O bandido, quer dizer, o criminoso, gargalhou. Que voz é essa? Começou a rir. E aí os agentes já vieram. Que é? Não, desculpa. Porque, quer dizer, eles tiveram que gritar, os homens tiveram que vir. Porque ela passou uma imagem de que voz é essa? E quem é essa aí? Essa fulana, né, que simplesmente era doutora de desvendar o crime, está fazendo aqui, me chamando a atenção. Seu documento. Isso foi assim que ele imitou. E ela falou assim, eu estou procurando a fono por causa disso, eu estou me sentindo humilhada. E tem jeito. Tem. O Anderson Silva também podia trabalhar um pouco, né? Podia. Mas ali, gente, tem questão hormonal, tem um monte de coisa lá, né? Aí é outra coisa também. Eu já não posso fazer nada. É aquela história, né? Então tem voz que não tem jeito. Não, tem voz que não tem jeito, sabe por quê? Porque tem coisas que são muito da anatomia e da fisiologia e são medicamentos que a gente usa. Poxa, como é que a gente vai trabalhar contra alguma coisa, sabe? É muito complicado. Porque o bandido riu da mulher. Eu ri do Anderson Silva quando eu vi ele falando e eu ainda achei que estavam imitando ele, que era uma vozinha imitando o cara que ele dá porrada em todo mundo, né? Aí quando eu fiquei, nossa, realmente é a voz do homem, coitado. Pois é, mas não é uma coisa interessante, né? Você olha para alguém e você fala assim, nossa, eu, pelo menos fono há 21 anos, quando eu olho para alguém eu falo assim, nossa, deve ter uma voz.
Às vezes a gente faz um julgamento. Exatamente. E quando a pessoa abre a boca, fala, nossa, não acredito. Quando eu falo com uma pessoa pelo telefone e encontro ela pessoalmente, a primeira coisa que ela fala para mim é: achei que você era mais alta. Olha, tá vendo? Tá vendo? E às vezes a gente vê uma pessoa alta, uma pessoa assim, e tem uma vozinha fina. Né? E é muito triste a gente julgar a capacidade da pessoa pela voz. Ah, né? mas é julgado. Pois é, mas é triste porque assim, ela tem uma vozinha assim, então ela não é uma boa profissional. Ou ele não é um bom profissional porque ele tem a voz mais fina, sendo homem. Né? Ele deve ser... Já escutei várias coisas. Olha, esse cara aí deve ser broxa. Olha, esse cara aí deve ser... Porque a gente acaba acusando uma coisa que não tem nada a ver. Não tem nada a ver, mas é triste, mas a gente faz isso. A gente faz. E no mercado de trabalho... A gente quer que a pessoa tenha uma boa fala, uma boa postura e uma ótima voz. Né? É isso. Tanto quanto a gente escuta alguém falando com segurança, com aquela voz gostosa, aquela voz firme, você acredita em tudo que a pessoa fala. Não é? Exatamente. Exatamente. O poder que a nossa voz, que a nossa fala pode passar. A gente pode conseguir qualquer coisa. Com ela, né? A gente vê aqui no momento político, né? Que os consultórios de fono enchem, né? De pessoas, e eu falo assim, gente, esse é o momento que eu ajudo os outros a mentir. Ah, sim, políticos. Eu ajudo a mentir, né? Claro que com uma equipe de mídias trainer, tudo isso a gente vai juntando né, os profissionais, mas assim, essa parte da voz, o que eu posso mudar para a Bruna acreditar em mim? Peraí, que eu vou treinar. Minha avó que falava, ó, qualquer coisa pode ser dita para qualquer pessoa a qualquer momento. Depende do jeito. Exatamente. E o jeito é a voz. É a voz, é como eu me comunico, como eu me mostro, né? É uma impressão que muitas vezes, até hoje na era digital, né, a gente faz questão de impor. Eu estava vendo numa rede social, o LinkedIn, que é de profissionais, você pode falar o seu nome. Para quem tem nome difícil, né, para pronunciar. Então, o meu eu passei a vida inteira soletrando Presmic, né, PRSMC. Então, até dentro de uma rede social que você nem precisa colocar o vídeo, mas você tem a sua voz. E os podcasts que estão cada vez mais em alta e as pessoas estão realmente aparecendo mais com a voz, porque até o tímido aparece com a voz. Sim. Né? Até o tímido. Então, assim, é mais fácil você se comunicar com a voz. Então, eu acho, gente, muito importante esse tema, principalmente para as mulheres, porque eu sinto, já passei por isso, a nossa entonação, o poder que a voz tem de nos levar para uma carreira, Sim. de levar os nossos filhos a nos levarem a sério. Exatamente. Né? Até meus gatos, quando eu falo com eles bonitinho, né? Ah, gatinha, né? Aí quando eu brigo, já falo com a voz mais grossa, eles sabem que... Então, até os animais entendem quando a gente está com a vocação lá mais para o bem ou mais para o mal. Então, assim, é realmente muito importante. Cada vez mais para a nossa autoestima. Isso, né? para a nossa comunicação de relações, né? Tem um exemplo que eu gosto de dar, que é assim... o bebezinho pequeno e os animais, eles não entendem assim a palavra em si, né? Claro que o animal de estimação, não, eles já sabem, mas o bebê recém-nascido não sabe, nem o bebezinho pequeno. Então, se você chega para um bebezinho ou para um pet e faz assim, ai, você é tão feinho, nossa, que horrível que você é, eu tô até com dó. O bebê vai rir, o pet vai ficar todo, porque ele não entendeu a mensagem, mas ele escutou esse frufru da voz. Eu faço isso, né, com os meus gatos. Essa vozinha que eu chamo de voz de minhoca, nossa, mas se eu virar pro bebê e falar assim, se eu fizer assim, caramba, você é a coisa mais linda que eu já fiz na vida, não sei o que, ele vai chorar. Porque essa voz, eu tô passando algo que não é acolhedor. Mesmo que eu tenha falado palavras Mas, positivas. Natália, isso acontece comigo. Sabe como? Eu acho que eu sou muito infusiva quando eu falo as coisas. Então, às vezes, eu estou falando uma coisa que eu não tenho a mínima ideia e a pessoa acha que eu estou falando alguma coisa que eu sei. E aí ela entende que o que eu passo para ela é que eu estou dando uma informação segura. E, às vezes, eu estou falando assim por falar, entendeu? Não é uma informação segura, eu estou...
É pela forma que você projeta a sua voz. Você encanta o outro pela forma que você fala, né? Eu posso falar, ai, Bruno, nossa, você é tão legal, você é tão competente. Olha, eu posso falar, pô, Bruno, você é tão legal, tão competente, você já vai escutar de outra forma. Você está me criticando ou você está falando a verdade? Você está falando com ironia? O meu filho mais velho fala, você está sendo irônica pela voz que você está usando. Ele fala isso, sabe? A gente percebe do outro, né? O meu é assim, eu falo, não vamos hoje porque hoje o bar não é bom. Aí tá, passa um... Mas, Bruno, você falou que o bar não era bom? Não, eu falei que o bar não era bom? Não, eu estava conversando com você se hoje o bar não era bom. Entendeu? Aí. Não, mas você... Não, você que não me entende. Mas é um problema que eu tenho. Eu tenho que usar uma entonação melhor para quando eu quero abrir para um diálogo. E isso é a entonação de voz, eu preciso aprender. Entonação, projeção, a forma que você coloca, a sua expressão facial também, né? Já atendi uma professora da UNB que ela falava assim, as pessoas acham que eu falo brigando, eu não estou brigando. É o meu jeito de falar. Mas não é só mexer na voz, a questão é que ela não tinha entendido que não era a voz em si, era a forma que ela colocava aquela informação, que estava parecendo que ela estava brigando, sabe? Uma comunicação que não estava muito, era a comunicação que ela estava fazendo e, de certa forma, usando a voz, piora a situação. Quando você está com muita pressa, quando você quer ser muito direto, quando você precisa passar uma informação rápida, você sempre, eu pelo menos, sempre pareço grosseira ou brava, e nem eu só tô querendo agilizar as coisas, né? É bom no Messenger que eu mando um emojizinho depois. Às vezes eu falo e falo assim, para a pessoa ver que eu não tô muito brava, mas é isso, realmente. E eu, sem ajuda, eu fui impondo a minha voz com o tempo, para ser ouvida, para ser levada a sério. Principalmente em reuniões, em conversas, né, com outros profissionais, homens, mulheres, enfim. Mas eu acho que eu perdi um pouco a mão. E aí eu tenho que... Por isso é bom, né, a gente ter uma ajuda profissional, porque você também não consegue escutar a sua voz como ela realmente é. Até porque não é. A forma que a gente escuta, né? A forma que você está me escutando é por via aérea, aqui pelo ar. A forma que eu estou me escutando é pela via óssea. Então, ela vem aqui e ela faz uma formação óssea que eu escuto totalmente diferente, né? E por isso que quando a gente grava, você fala assim, nossa, mas a minha voz é horrível. Não é possível que essa voz é minha? Eu falo desse jeito, eu falo, desse jeito aqui, que eu te escuto. Que eu te escuto que você se escuta não. Às vezes você se escuta muito pior do que para o outro, ou muito melhor. Tem gente que também não se toca. Eu já atendi pessoas que eu falava assim, olha, essa voz aqui tá assim. Não me escuto desse jeito. Eu falei, meu Deus do céu, né? Aí você gravo, mostro com a acústica, eu também abro a minha acústica, o meu programa de acústica e mostro, olha aqui. Olha como é que ela tá. Você realmente não escuta ela? Não, realmente, tá estranha. Aí começa a se ouvir. Né? Então, a gente tem que fazer esse trabalho. E é um trabalho que a gente tem um profissional para ajudar, isso que é legal. Né? Ninguém está perdido, eu vou falar. A gente tem um fonoaudiólogo que pode ajudar a fazer isso. Então, fono, a gente pode... várias profissões, né? Atores, políticos, jornalistas... Sim. Nessa área, cantores, né? Nessa área de coaches, voz. Exatamente. Palestrantes. Né? Essa área da parte da voz, da expressão, da fluência, a gente tem assim, um leque de opções, sabe? De pessoas. Hoje eu trabalho no teatro, eu tenho essa opção, né? Trabalho com cantores, mas também trabalho em duas escolas de teatro, ajudando exatamente isso, na construção da voz do personagem, como que vai colocar essa voz, se tem algum problema para construir. Meu personagem vai fazer uma voz com sotaque. Fono ajuda. Porque a gente vê uns sotaques que começam no nordestino e termina com um S carioca, tem que dar uma... Tudo isso a gente tem esse auxílio do profissional para fazer. Então é amplo, o negócio é bem amplo. Bem amplo. Eu adorei, Natália. Obrigada, Bruno. Quer deixar alguma consideração? Eu quero falar que hoje, né, voltado para as mulheres, vamos procurar, sabe? Eu não gosto, não estou satisfeita, mas tem ajuda para isso, sabe? A gente pode projetar melhor a nossa voz, a gente pode ganhar o mercado de uma forma que é nossa também. Né? Não tem empoderamento vocal, essa não é a palavra, porque o poder já está na gente, já está em você, já está em todo mundo que está aqui. Mas eu quero mostrar a minha essência da melhor forma. E eu posso procurar um profissional para ajudar. Sem idade, né?
Desde Sem da idade, menina. sem idade. Né? O que a gente tem procura é das meninas que estão ficando menstruadas agora. Então, não tem idade. Até a senhora que está perdendo a Sim, voz. exatamente. Pessoal de academia que sente a voz mudar. De academia, de teatro, de televisão, professores, né? Que a gente tem um problema vocal imenso, né? De tempos de fala, de voz, de uso da voz. Então, tem muitos. E estamos aqui para ajudar. Quer deixar as arrobas para o pessoal te seguir? O meu Instagram é @fononatilheras. Tá? Estou por lá, eu vou colocando tudo que eu conseguir. E depois passar o meu contato. Ok. Obrigada, Quem precisar. Natália. Obrigada, agradeço. Todo mundo agradece. Boa Boa noite. noite.